All the Young Dudes, capítulo 30, segundo ano, Natal com os Potter. Aviso: neste capítulo há interações que podem ser consideradas abusivas entre Sirius e sua mãe. Remus achava que nada poderia ser melhor do que o Natal em Hogwarts, o que era bem, literalmente, mágico. O Natal na casa dos Potter, no entanto, foi uma experiência totalmente diferente que parecia ficar cada vez melhor. Primeiro, desceram de trenó pelas encostas nevadas do Jardim dos Fundos. Embora com mais de 500 acres, ninguém pudesse realmente chamar aquilo de jardim. Peter, que morava mais abaixo, na aldeia principal, veio se juntar a eles assim que soube que haviam chegado, e eles tiveram uma tarde extremamente barulhenta e violenta descendo pelas encostas e tendo guerras complexas com bolas de neve como munição. Até o Sr. Potter se juntou, jovial para sua idade e com a vantagem considerável de poder usar magia. A Sra. Potter chamou todos para o almoço e fez com que trocassem as roupas gélidas e molhadas. Eles se sentaram perto da lareira, comendo bolos quentes e pão tostado com uma manteiga amarela abastada. À tarde, eles queriam sair novamente, mas o Sr. Potter tinha ido se deitar, e a Sra. Potter não queria que eles saíssem tão perto do anoitecer. Em vez disso, eles a ajudaram a decorar um enorme bolo de Natal com glacê branco e pequenas estatuetas mágicas. Depois embrulharam presentes para os vizinhos e os elfos domésticos. Nós nunca damos nada para o elfo doméstico, Sirius disse com naturalidade, seus dedos irremediavelmente presos em algum feitiço fita. Veja bem, Creature é um mal-humorado. Duvido que ele queira alguma coisa. Eles aceitam presentes desde que seja algo comestível, eu acho, a Sra. Potter respondeu sorrindo. Nada de roupas, é claro. Isso só os chateia. Diga à mamãe o que a sua família faz com os elfos domésticos, Sirius. James sorriu, prendendo ainda mais as mãos do amigo. Sirius riu levemente. Empalhe as suas cabeças, ele disse, assim que eles estiverem mortos. Pelo menos, eu acho que esperamos até eles morrerem. Creature é o único elfo doméstico de que me lembro. Meu Deus! Disse a Sra. Potter. Eu pensei que essa tradição havia morrido. Não com os Black, Sirius suspirou. Remus percebeu que ele estava pensando no noivado novamente. Você está fazendo um ótimo trabalho, Remus, observou a Sra. Potter, olhando para o livro que ele estava embrulhando para a Sra. Pettigrew. Ao contrário de alguns meninos travessos que eu poderia mencionar. Ele lançou um olhar severo para o seu filho e seu melhor amigo, agora tentando prender suas mãos no tampo da mesa. Remus sorriu para ela educadamente, sentindo o corte recente em seu rosto puxar sua pele. Ele ainda não tinha realmente dito nada para nenhum dos pais de James. Sempre foi dito para ser visto e não ouvido perto de pessoas mais velhas. E ele nunca tinha estado na casa de um amigo antes. Sirius, ao contrário, estava completamente à vontade. Remus nunca o tinha visto tão feliz. Ele adorava a Sra. Potter como se ela fosse sua própria mãe. Se ele gostasse da sua própria mãe, é claro. Remus bocejou, mais amplamente do que pretendia, tentando esconder a boca atrás das mãos, abaixando a cabeça envergonhado. Ele havia dormido apenas algumas horas naquela manhã após a lua, e uma tarde de manobras de bolas de neve o deixou exausto. É melhor você ir para a cama, querido, disse a Sra. Potter, ignorando o fato de que eram apenas 3 horas da tarde. Remus se perguntou se James havia contado a seus pais sobre ele. Eles deveriam saber. McGonagall não teria o deixado vir de outra forma. Ah, você está bem, não é, Lupin? Sirius persuadiu. Peter vai voltar daqui a pouco, podemos sair de novo. Remus piscou para ele, então olhou para James pedindo ajuda. Deixe ele, Sirius, a Sra. Potter repreendeu. O pobre garoto não está se aguentando em pé. Vamos, querido, pode ir. Grato, Remus se levantou da mesa da cozinha e foi para a cama. Enquanto ele vestia seu pijama, não pôde deixar de dar mais uma olhada no espelho, agora que ele estava devidamente sozinho. Talvez fosse por causa do frio, mas a cicatriz parecia pior do que naquela manhã. O contraste mais forte com sua pele pálida. Seu rosto sempre o surpreenderia agora. Sempre que tivesse um vislumbre de si mesmo, em algum espelho ou superfície brilhante, ele pularia? As outras pessoas teriam medo dele? Houve uma leve batida na porta assim que Remus estava prestes a colocar a pomada que Madame Pomfrey havia dado a ele. Era Sirius.
Remus sentiu seu cheiro antes mesmo dele bater. Tudo bem? O garoto moreno se esgueirou para dentro, falando baixinho. Ele segurava uma taça de estanho na mão. A mãe de James enviou isso para você. É uma poção curativa, eu acho. Oh, obrigada. Remus acenou com a cabeça cansado. Sirius a colocou na mesa de cabeceira. Você está bem? Sim, só cansado, cara. Nós fomos, sabe, muito intensos ou algo assim? Não, Remus disse com muita firmeza, provavelmente soando mais irritado do que ele pretendia. Não tem nada a ver com vocês dois, é apenas o fato de que eu fiquei acordado a noite inteira uivando para a maldita lua e tentando arrancar meu próprio rosto. Estou cansado. Remus teve que se sentar. O esforço da explosão o deixou tonto. Desculpa, Sirius disse ainda mais baixinho. Foi a segunda vez que ele se desculpou naquele dia e Remus odiava ouvir isso. Vou te deixar sozinho. Ele fechou a porta. Remus não podia se dar o luxo de se preocupar com ferir os sentimentos de Sirius no momento. Ele espalhou um pouco da pomada e cheirou a taça que a Sra. Potter havia lhe dado. Ele reconheceu como algo que já tomara em Hogwarts, que provocaria um sono instantâneo. Indo para a cama, ele o bebeu rapidamente e fechou os olhos. Os dias restantes antes do Natal passaram rapidamente, e Remus experienciou uma vida em família pela primeira vez. O Sr. e a Sra. Potter tinham que ser os pais perfeitos. Eles eram gentis e seguros, sempre sorridentes e divertidos. Remus não sabia que os adultos podiam ser assim. Ele não sabia que as pessoas podiam crescer assim. Estava mais claro do que nunca porque James era do jeito que era, tão cheio de amor e uma confiança inquestionável, enquanto Remus era cheio de raiva. Era óbvio também porque Sirius se sentia tão atraído pela família. Ele tinha uma sede incansável de amor e os Potter tinham um suprimento infinito. Os 4 garotos vagaram na neve por todo o campo ao redor da propriedade, embrulhados em seus cachecóis, gorros e luvas da Grifinória. À noite, eles jogavam cartas, ajudavam a Sra. Potter a preparar o jantar e ouviam o Sr. Potter contar histórias de fantasmas ao redor da lareira. Eles fizeram tortas de carne picada e correntes de papel, construíram bruxos de neve e iglus, e dormiram tão profundamente em suas camas à noite que nem mesmo um berrador poderia tê-los acordado. Infelizmente, não durou muito. Embora os Black tenham parado de enviar berradores, eles não haviam esquecido seu filho rebelde, e tentaram uma nova tática na véspera de Natal, com consequências devastadoras para os marotos. Eles estavam bebendo cerveja amanteigada, quente e sentados no tapete da lareira. James e Sirius estavam jogando gobstones muito alto e o Sr. Potter estava ensinando Remus a jogar xadrez. O senhor ficou horrorizado ao descobrir que o menino não sabia como, e Remus ficou surpreso ao descobrir que estava realmente gostando do jogo. A sala inteira estava confortável e segura, as cortinas pesadas bloqueando o frio e a escuridão da rua, as luzes das árvores cintilando suavemente e o fogo estalando e crepitando ao lado. O relógio tinha acabado de bater 9 horas, e a Sra. Potter fez questão de mandá-los todos para a cama quando houve um craque alto do lado de fora da janela. O Sr. e Sra. Potter trocaram um olhar rápido e as orelhas de Remus se eriçaram como as de um cachorro. O cheiro de magia permeava o ar, como torrada queimada, algo escuro e desagradável. Houve uma batida firme e oca na porta. O Sr. e a Sra. Potter trocaram um olhar rápido. Não estávamos esperando ninguém, estávamos, Effie? O Sr. Potter franziu a testa ligeiramente para sua esposa. Ela sacudiu a cabeça e os dois ouviram. O elfo doméstico dos Potter, Gully, saiu correndo em direção à porta da frente para atender. Vozes empoladas soaram do corredor e Gully entrou apressado. Oh, Sr. Potter, Sra. Potter, ela veio buscar o jovem mestre Black. Ela está me dizendo que é a mãe dele. Eu lhe disse para esperar lá por você. O elfo estava torcendo as mãos ansiosamente, claramente muito confuso com a virada dos acontecimentos. Sirius e James se entreolharam. O rosto de Sirius estava branco. Parecia que ele ia vomitar. Ela não iria... Ele sussurrou. O Sr. Potter já estava de pé e fora da porta. Havia vozes altas no corredor agora. Remus reconheceu dos berradouros o tom cortante da Sra. Black. Sirius, a Sra. Potter disse gentilmente. Seus pais lhe deram permissão para nos visitar, querido? Ele olhou para o chão. Ela estalou a língua. Oh, querido.
ela disse, soando muito triste. Não o faça ir, mãe. James se levantou. Ele os odeia. Eles são os pais dele, James. Sirius? O Sr. Potter chamou do corredor. Sirius se levantou, James também. Remus não queria. Ele queria ficar perto do fogo, onde todos estavam tão felizes momentos antes. Mas a Sra. Potter também se levantou. E esta foi uma das vezes que os marotos deveriam se apresentar como uma frente unida, não importa o quão assustadora a mãe de Sirius fosse. Todos eles saíram para o corredor. Remus tinha visto a Sra. Black uma vez antes, a primeira vez que ele embarcou no expresso de Hogwarts. Naquela época, ele simplesmente pensou que ela parecia muito severa e que se parecia com os Sirius. Ela ainda parecia severa. Seu cabelo estava penteado para trás e puxado para cima em um coque alto que se enrolava como uma serpente no topo de sua cabeça, preso com um alfinete de esmeralda. Seus olhos eram escuros, não tão azuis quanto os de Sirius, mas ela tinha a mesma estrutura óssea da família Black e aparência superior. Ela era mais baixa do que o Sr. Potter, mas ainda conseguia encará-lo como se ele fosse sujeira em sua bota. Seu olhar se aguçou quando James e Remus apareceram. Sirius, ela disse, friamente, estreitando os olhos para o filho mais velho. Você virá comigo, imediatamente. Creature! Ela estalou os dedos e um velho elfo doméstico de aparência enrugada emergiu de trás de suas vestes. Suba e busque as coisas do Mestre Black. O elfo doméstico curvou-se profundamente, beijando as pontas prateadas das botas pontudas da Sra. Black e correndo escada acima. Boa noite, Valburga, disse a Sra. Potter agradavelmente, como se não houvesse tensão alguma. Posso te oferecer uma bebida? Estávamos prestes a comer as tortas de carne moída, não é, meninos? A Sra. Black a ignorou, olhando diretamente para Sirius. Coloque sua capa. Estamos saindo agora. Mas, mãe, eu... Não se atreva a falar comigo, ela sibilou, os olhos brilhando. Remus queria fugir. Ela era 1000 vezes pior do que a diretora. Ela era bem pior que Bellatrix e Snape e todas as pessoas desagradáveis que ele conheceu. A ideia de deixar Sirius ir com ela fez seu estômago se revirar. O senhor e a Sra. Potter pareciam estar sofrendo da mesma coisa. Valburga, por que não deixá-lo ficar? A Sra. Potter tentou. Eu sei que ele tem sido um pouco levado, mas não houve mal nenhum. Podemos ficar com ele para o almoço e mandá-lo de volta antes do jantar amanhã. Todos estão se divertindo muito juntos. A Sra. Black soltou uma risada curta e crepitante, como se a diversão do filho fosse a menor de suas preocupações. Ela virou-se para James, seu olhar, passando por sua bagunça de cabelo, então para Remus, olhando fixamente sua nova cicatriz. Remus olhou para seus pés, apavorado. Ela saberia imediatamente. Creature desceu correndo as escadas, seguido por Gully, que parecia muito ofendida. Um malão de Sirius pairou atrás de ambos, aparentemente embalado e pronto para ir. Valburga virou. Venha, Sirius. Não, ele disse baixinho, mas com muita firmeza. Remus queria lhe mandar calar a boca. Ele não conseguia ver em quantos problemas estava. Mas Sirius estava cerrando os punhos, olhando para sua mãe. Eu quero ficar aqui com os Potter. Você não pode me Silêncio! Valburga se virou, apontando sua varinha para Sirius. Ele parou de falar imediatamente, embora não voluntariamente. Abriu e fechou a boca algumas vezes e nada saiu. Ela havia roubado sua voz. Valburga, sinceramente... O Sr. Potter engasgou enquanto a Sra. Potter soltou um pequeno grito e se ajoelhou ao lado de Sirius, envolvendo os braços em volta dele protetoramente. Ele é apenas um menino. Ele é meu filho, Valburga ronronou, olhando ferozmente para a Sra. Potter. E ele é herdeiro da mais nobre família da Grã-Bretanha. Ele aprenderá seu lugar. Venha, Sirius. Sirius parecia completamente derrotado, sua boca em uma linha reta de resignação. Ele abraçou a Sra. Potter de volta, então se afastou. Ele deu a James e Remus um pequeno aceno antes de seguir sua mãe para fora da porta. Os 4 ficaram em silêncio depois que a porta da frente bateu. Remus se perguntou se James se sentia tão envergonhado quanto ele. Deveriam ter defendido o seu amigo de alguma forma. O que aconteceria com ele agora? O Sr. Potter parecia furioso. Usando um feitiço silenciador em seu próprio filho? Em um bruxo menor de idade? É moralmente repreensível. Ela faz pior do que isso, James disse baixinho.
Remus acenou com a cabeça, concordando, sentindo como se alguém tivesse tomado seu próprio poder de fala. Teremos que tornar a casa impossível de localizar, Flemmont, disse a Sra. Potter de repente. Fazer com que não possamos ser encontrados. Como você disse que estava considerando isso após a última eleição. Eu não quero aquela mulher na minha casa nunca mais. O Sr. Potter assentiu sombriamente. Vou cuidar disso no ano novo. Alastor Moody me deve um favor. Hora de dormir, meninos, Sra. Potter disse, sua voz trêmula. Tentem não se preocupar muito. Ela abraçou James com força, beijando-o em cada bochecha. Remus tentou se esquivar dela, mas ela o agarrou também, puxando-o para um abraço apertado. Ela cheirava a laranja e cravo. Psst! Remus! Remus tinha acabado de escovar os dentes e estava caminhando pelo corredor para o seu quarto, quando James colocou a cabeça para fora e o conduziu para o seu próprio quarto. Eles se ajoelharam na cama juntos. James retirou uma nota do bolso do pijama. Regulus enviou isso. O que está dizendo? Remus perguntou rapidamente antes que James pudesse dar a ele para ler. Um diz... Sirius está em casa, não tente entrar em contato. Isso é tudo? Isso é tudo. Legal da parte de Regulus. Remus comentou, olhando para a nota que foi obviamente rabiscada com muita pressa. Achei que eles se odiavam. Sim, bem, mas eles ainda são irmãos, não são? James respondeu, encolhendo os ombros. Laços de família e tudo mais. Você acha que ele vai ficar bem? Não sei. James mordeu o lábio. Eu nem cheguei a dar o meu presente. Ele me disse que nunca ganha nada de Natal dos pais, apenas relíquias de família e essas coisas. Eu fui grosso com ele esses dias. Remus suspirou tristemente. Sobre, sabe, meu probleminha peludo. James riu. Não se preocupe com isso. Vocês dois estão sempre discutindo sobre alguma coisa. É apenas algo da personalidade de vocês. Você acha? Remus ficou um pouco irritado com aquela observação. Sirius se irritava com Peter com muito mais frequência, definitivamente. James sorriu. Eu te disse. Não se preocupa com isso. Black adora uma discussão. A manhã de Natal foi contida, embora os Potter estivessem ansiosos para torná-la alegre, mesmo que apenas para Remus. Ele ficou constrangido ao encontrar uma meia protuberante ao pé da cama quando acordou, e resolveu corrigir isso no próximo ano de alguma forma. Havia as meias e cuecas habituais da diretora, além de uma lata de biscoitos amanteigados, alguns sapos de chocolate de Peter e um grande livro de encantos avançados de Sirius. James também comprou um livro para ele, Cartografia de Conjuradores, um guia para a cartografia mágica. O Sr. e a Sra. Potter, entretanto, foram ao infinito e além. Debaixo da árvore, ele encontrou mais doces, logros, um lindo conjunto de penas que ele tentou devolver. Nós demos o mesmo para James e Sirius, querido, não seja bobo. E pijamas novos em folha. A família estendida dos Potter começou a chegar para o almoço de Natal por volta do meio-dia, assim como os Pettigrew, que trouxeram com eles a irmã mais velha de Peter, Filomena, e seu namorado trouxa que ela conhecera na universidade. Remus foi apresentado a todos como um amigo de James, e geralmente ignorado, exceto por um bruxo baixo e ancião que já estava alegre e com o nariz vermelho de todas as bebidas que Gully estava oferecendo. Lupin, você disse? Não é o filho de Lyle Lupin? Remus ficou boquiaberto, incapaz de responder. Ele só tinha ouvido o nome de seu pai em voz alta 1 ou 2 vezes. Sim, ele disse, finalmente, corando muito. Ele está aqui? O bruxo sorriu olhando em volta. Excelente homem, não o vejo há anos. Ele está morto, Remus respondeu, com um encolher de ombros apologético. Que pena! O bruxo gritou, derramando um pouco de sua bebida. Ótimo dualista, me ensinou tudo o que eu sei sobre demônios. Seu temperamento tendia a colocá-lo em apuros. Eu disse a ele para não se mexer com aquele sujeito Greyback. Lobisomens malditos deveriam exterminar o tipo deles. Remus piscou. James olhou para ele com curiosidade. Felizmente o Sr. Potter interveio. Darius, tome aqui outra bebida. Deixe os jovens com seus jogos, hein? Remus engoliu em seco e voltou para o torneio de gobstones como se nada tivesse acontecido. All the Young Dudes, capítulo 31, segundo ano. Sirius retorna.
Sábado 6 de janeiro de 1973. Peter, James e Remus chegaram prontamente a King's Cross para retornar a Hogwarts no sábado antes do início do período letivo. Todos eles olharam ao redor em busca do quarto maroto, mas Sirius não estava lá, e nem Regulus. Quando o trem saiu da plataforma, James foi em busca de alguém para perguntar. Ele voltou com as mãos sobre o nariz, onde um grande furúnculo estava começando a se formar. Narcisa disse que não é da minha conta, ele explicou, sentando-se dramaticamente. Talvez eles estejam usando a rede de Flu, supôs Peter. Talvez a mãe dele não confiasse nele para pegar o trem conosco. Talvez. James olhou pela janela, esfregando o nariz dolorido. Remus nunca o tinha visto tão infeliz. James sentia a falta de Sirius mais do que qualquer um deles. E estava muito animado com a perspectiva de vê-lo assim que chegassem a Londres. Remus e Peter tentaram ao máximo animá-lo, mas era como se ele tivesse perdido o braço direito. Antes de partir, o Sr. e a Sra. Potter disseram que veriam o que poderiam fazer para que Remus ficasse com eles durante o verão também, e ele os agradeceu profundamente. Mas sabia que não era provável, então não alimentou muitas esperanças. Em vez disso, ele apenas tentou ser grato por voltar à escola por mais alguns meses com seus amigos, com a maioria deles, pelo menos. Sirius não estava no jantar daquela noite, nem apareceu quando eles estavam se preparando para dormir. James e Remus trouxeram seus presentes de Natal para ele e os empilharam em cima de seu travesseiro, ainda embrulhados em papel brilhante e fita. 3 dos pacotes eram de Andrômeda, e Remus sabia de quem. E Remus sabia que eram álbuns. Sirius pediu tudo e qualquer coisa de David Bowie. Domingo, 7 de janeiro de 1973. Na manhã de domingo, a cama ainda estava vazia e os 3 marotos sentaram-se tentando se distrair com o dever de casa. Remus havia terminado o seu e aproveitou a oportunidade para começar os seus livros de Natal, agora que ele poderia invocar seu feitiço de leitura mais uma vez. James começou a andar pela sala e foi perguntar a McGonagall onde Sirius estava. Ela não sabia, e até tentou Narcisa uma segunda vez. Ela o amaldiçoou novamente. Finalmente, ele saiu para dar algumas voltas no campo de quadribol com sua vassoura. Peter foi também, com uma caixa de biscoitos para mordiscar enquanto observava. Remus ficou dentro da torre, onde estava quente, lendo ou pelo menos fingindo. Agora que estava finalmente sozinho, começou a pensar sobre as coisas que o amigo do Sr. Potter, Darius, disse sobre seu pai, revirando a nova informação em sua mente como uma moeda. Seu pai era bom em duelar. Ele já tinha ouvido isso antes. Lyle Lupin, obviamente, tinha um temperamento também. Essa era uma nova descoberta e uma coisa estranha de se saber, pois de tanto tempo sem realmente saber nada. Pela primeira vez, Remus considerou que seus ataques de raiva podem não ter nada a ver com sua condição. E quem era Greyback? O nome sozinho o fez se sentir quente e desconfortável. Ele desejava mais do que tudo que James e Peter não estivessem em estado lá para ouvir tudo. — O que diabos ele está fazendo? Uma voz guinchou por cima do ombro de Remus. Era Lily Evans. Ela estava bebendo uma xícara de chá, assistindo da janela James em sua vassoura. Liberando energia nervosa? Remus deu de ombros sem se virar para olhar para ela. A luz do dia deixaria seu rosto nítido e sua cicatriz. Embora não mais vermelha e aparente, ainda era muito perceptível. James Potter? Nervoso? Lily zombou. Eu não tinha ideia que ele era capaz de emoções tão complexas. Ei, Remus objetou, ainda olhando pela janela. Não foi um bom Natal para ele, ok? Ok, desculpe, eu sei que ele é seu amigo. Ela sempre dizia isso logo depois de insultar um dos marotos. Como foi seu Natal? Ótimo, obrigada. E o seu? Brilhante. Ela podia ouvir o sorriso em sua voz. Mamãe e papai finalmente me deixaram ter uma coruja. Ah, legal. E você? Ganhei alguns livros. Do seu... das pessoas com quem você vive? Ele finalmente olhou para ela, ainda mais irritado. Porque ela simplesmente não se perdia por aí. Não dos meus amigos. Ah, claro, sim. Lily estava conscientemente olhando para longe, para o espaço logo à esquerda da cabeça de Remus. Ele suspirou pesadamente. Todos iriam ver de qualquer maneira.
Pelo menos Lily era educada o suficiente para não fazer perguntas rudes. Remus subiu as escadas de volta para o dormitório, fechou as cortinas da cama e se acomodou com cartografia do conjurador. Os outros eventualmente subiriam também, falando baixo, pensando que ele estava dormindo. O exercício não fez nada para acalmar James. Remus podia ouvir seu batimento cardíaco acelerado e sentir o cheiro enjoativo de ansiedade. Cerca de 1 hora após as luzes terem se apagado, a porta se abriu novamente. Sirius havia retornado. Não havia como confundir seus passos familiares. Remus sentiu uma onda de alívio passar por ele, um nó em seu estômago que ele não percebeu que estava lá havia começado a se desenrolar. James e Peter continuaram dormindo enquanto Sirius tentava manter seus movimentos quietos, entrando no quarto e indo até sua cama, subindo rapidamente e fechando as cortinas. Remus ficou parado, ouvindo Sirius deitado, imóvel também. Havia algo diferente em sua respiração. Eventualmente, a curiosidade levou a melhor sobre ele e ele saiu da cama. Não querendo se intrometer, Remus caminhou tão perto das cortinas de Sirius quanto ousou e sussurrou: Sirius? James? Ele respondeu ansiosamente. Remus. Ah! Houve um momento de silêncio constrangedor. Eu só quero dormir, Lupin. A gente fala amanhã, ok? Ok. Remus voltou para sua cama e fechou os olhos, não se sentindo menos preocupado. Segunda-feira, 8 de janeiro de 1973. Na manhã seguinte, Sirius já havia partido antes que qualquer um deles acordasse. Seus presentes ainda fechados foram empurrados para o final da cama. Seu baú havia chegado em algum momento e sua vassoura estava de volta na prateleira. James reservou um lugar para ele no café da manhã, mas ele nunca apareceu e eles não o viram até a primeira aula. Ele não perderia McGonagall, disse James com confiança enquanto se dirigiram para a sala de aula. Ele adora a transfiguração. Quando eles entraram na sala, no entanto, todos ficaram em choque. Havia outro garoto sentado no lugar de Sirius. Ele era pequeno e curvado, pálido, com traços afiados e grandes olhos azuis. Seu cabelo estava cortado perto do couro cabeludo, da mesma forma que a diretora raspava a cabeça de Remus todo o verão, mas parecia mais escuro que o de Remus. Quem é aquele? Peter sussurrou, um pouco alto demais. O menino se virou para olhar para eles. Sirius? James ficou boquiaberto. Sirius corou ligeiramente e olhou para frente como se nunca os tivesse visto. James deslizou para o assento ao lado dele. O que aconteceu? Onde você esteve? O que ela fez com você? Sirius balançou a cabeça. Mais tarde, ele murmurou. A sala de aula estava cheia agora e todos pareciam estar cochichando nas costas deles. Remus não podia culpá-los, ele também não conseguia parar de olhar. Não era apenas a falta de cabelo, embora isso fosse incrivelmente desconcentrante. Sirius simplesmente não era Sirius sem o cabelo. Ele também tinha sombras escuras sob os olhos e não havia um traço de humor em seus lábios. Tudo bem, acalmem-se, por favor. McGonagall entrou na sala. Ela olhou para Sirius. Seus olhos se arregalaram por um milissegundo quando ela o reconheceu, mas ela não disse nada, se dirigindo à classe. Seus exames de fim de ano começam em 3 meses. Vamos ver quem está prestando atenção. McGonagall não chamou Sirius nenhuma vez para responder a uma pergunta, embora geralmente essa fosse a única maneira de fazê-lo prestar atenção. Nem incomodou nenhum dos outros marotos que passaram a aula inteira lançando olhares preocupados para o amigo. Quando a aula de transfiguração terminou, eles empacotaram suas coisas e seguiram Sirius apressadamente para fora da porta. O que aconteceu? James perguntou, tentando acompanhar o passo rápido de Black. Eu disse mais tarde, Sirius respondeu. Espere até o intervalo, ok? Mas você... O que ela... Estou bem. A próxima lição, História da Magia, foi uma agonia. James estava fora de si e até recorreu a passar bilhetes para Sirius, que os ignorou firmemente. Ele sentou-se rígido, as costas eretas, os olhos na lousa. Pela primeira vez em 2 anos, Remus o viu realmente lendo seu texto de história na aula. Algo estava muito errado, de fato. Eles não conseguiram sair da aula de história rápido o suficiente. James agarrou o braço de Sirius e praticamente marchou com ele para fora em direção do pátio mais próximo, onde eles expulsaram um grupo de garotas do 1º ano que estavam fazendo bananeiras contra a parede, saias enfiadas em suas calcinhas.
Estava muito frio, embora ainda não houvesse nevado, o céu estava branco como papel e uma tempestade se aproximava. Uma vez que a barra estava limpa, James olhou para Sirius, olhos cheios de sentimento, rugas profundas em sua testa. O que aconteceu? Sirius suspirou pesadamente. O que parece? Ele gesticulou para sua cabeça. Remus teve a sensação peculiar de que nenhum deles se importava que ele e Peter estavam ali, que isso era entre os dois, como suas conversas noturnas. Sua mãe fez isso? Bem, eu não fiz sozinho, fiz. Ele retrucou com raiva. James não reagiu, apenas continuou olhando para o amigo. Esse era o segredo de James, Remus percebeu de repente. Ele sempre era paciente e nunca levava nada para o lado pessoal. De que outra forma você poderia ser o melhor amigo de alguém como Sirius Black? Sirius agora estava remexendo em sua bolsa e tirou seu chapéu vermelho da Grifinória, que até então nunca tinha usado. Ele apertou sobre a cabeça raspada. Frio maldito, ele murmurou. Não sei como você lida com isso, Lupin. Remus deu de ombros e sorriu, satisfeito por ser reconhecido. Sirius se apoiou pesadamente na parede, olhando para os pés. Eles me deixaram voltar, disse ele baixinho. Quase não deixaram. Um movimento errado e eles prometeram me mandar para Durmstrang. James e Peter engasgaram. Remus fez uma nota mental para perguntar sobre isso mais tarde. Sirius continuou. Não recuperei minha voz até a ceia de Natal. Tive que fazer meu papel de herdeiro. Todos estavam lá, todos os 28 sagrados, exceto os Weasley, obviamente. Lucius Malfoy realmente me odeia agora, mas ele teve que ser muito legal comigo e com o Red. Panaca nojento. Acabei usando minha gravata da Grifinória até que mamãe percebeu e sumiu com ela, então eu posso ter detonado algumas bombas de bosta durante o quarto prato. Peter, Remus e James estremeceram, todos juntos. É por isso... o cabelo? James perguntou novamente, hesitante. Sirius olhou para cima. Ela disse que, vendo que as punições usuais não estavam surtindo efeito, ela tentaria algo diferente. Tentei fazer com que Pomfrey crescesse de volta para mim, mas a velha cadela disse que ali não era um salão de beleza. Pensou que eu mesmo tivesse feito isso por acidente ou algo assim. Você poderia dizer a ela... Remus começou, sentindo a necessidade de defender a enfermeira. Sirius balançou a cabeça. Não vale a pena. Regulus? James perguntou de repente. Ele também voltou? Ele nos enviou uma mensagem para avisar que você chegou em casa, mas depois não ouvimos mais nada. Sirius acenou com a cabeça. Ele está de volta, ainda com o seu cabelo, obviamente. Papai montou uma chave de portal para Hogsmeade. Ele ainda é, sabe, um chato e tudo mais, mas... ele também não escolheu ser um Black. Ele simplesmente joga o jogo deles melhor do que eu. Ele olhou para além de todos eles, seus olhos arregalados e desesperados. Remus sentiu uma dor terrível no peito. Eu só queria... disse Sirius, mas não deu tempo. O sinal tocou e eles tiveram que voltar às aulas.